estava querendo dizer no momento anterior, na primeira parte do programa, que, de acordo com a Bíblia sempre, houve uma multidão. A Bíblia fala em 600 mil homens em idade de serviço militar. A isso, se você acrescentar mulheres, velhos e crianças, dá o quê? 2 milhões. Como é possível carregar um grupo desse pelo deserto da Arábia ou pela península do Sinai, o deserto do Sinai? Como é possível? Claro que a Bíblia incha ou infla enormemente os números para que o leitor possa ver ali a mão de Deus. O mais importante para eles não era se aquilo se deu realmente. Era uma grande parábola através da qual eles imaginavam que Deus tivesse sido favorável a eles e caminhado com eles no passado. O que se pode dizer da conquista de Canaã? Velhos, crianças, idosos, mulheres, são pessoas capacitadas a guerrear? Padre, e esse povo todo organizado exatamente já em tribos, serão aquelas mesmas tribos não deixa as tribos de lado. do futuro? Não. Não. Um povo desse seria capaz de guerrear? Não, de certo que não. É claro que não. Mulheres, velhos, doentes, crianças. Como? Sem organização, sem carros militares, sem nada. Já falamos disto, se os israelitas, estamos na proto-história, ou na pré-história de Israel, se os israelitas não vieram do Egito, se a legislação de Israel foi feita progressivamente, e não de uma vez só, se não houve uma marcha de 40 anos pelo deserto, historicamente, que dizer da conquista da terra? É o que eles imaginavam quando escreveram o texto, tivesse sido o passado deles nas mãos de Deus. Isto é bonito, isto é muito bonito. Uma parábola, vamos chamá-la assim, uma grande parábola, que tenta dizer o indizível. Deus, o Deus libertador, sempre esteve conosco. O único Deus, Senhor da história e libertador na história, esteve sempre ao nosso lado. Isto é uma lição que todos nós podemos ter, podemos possuir. A conquista da terra, do ponto de vista histórico, acredito que não se tenha dado. O que hoje em dia se ensina ou se tenta mostrar é uma subida de gente da planície ao Planalto. O Egito, a Palestina, era, como você mesmo disse, povoada por cananeus em cidades-estado. Pequenas cidades-estado, com seu reizinho, com o seu pequeno exército, mas cidades-estado. Eram totalmente subalternas ao Egito, ao palácio do Egito, que mantinha aquilo com mão de ferro, e os tributos eram pagos ao Egito, sim, e os produtos conquista da terra, ou produzidos pela terra, eram oferecidos, ou melhor, vendidos ao Egito, que os comprava. Uma dependência absoluta de Canaã por parte da parte do Egito. Uma submissão de Canaã ao Egito. Que aconteceu por volta do século 12 ou 11 a.C. Houve o famoso episódio dos povos do mar. Já ouviu falar? Esses povos do mar, vindos do Ocidente, se instalaram no Egito e criaram desordens a não mais poder em Canaã.
a hegemonia do Egito caiu enormemente. As cidades ficaram desgovernadas e sem o alimento do dinheiro da venda dos produtos. Que se faz em todos os tempos. Com uma cidade endividada, os habitantes ficam endividados também, não é? Muito. E muita gente perdeu o que tinha e não tinha mais para quem vender ou com quem comerciar. Naquele tempo, o que se fazia com os endividados? Ou morte, ou então escravo. A mais das vezes, escravidão. O próprio, a sua mulher e os seus filhos Exatamente. se transformariam em escravos. E quem não queria se submeter a isso? Fugia Fugia para onde? para os planaltos. Para o Planalto. Por volta de 1150 a.C., lá começaram pequenos ensediamentos que foram crescendo com o tempo e futuramente era o Israel. Aí nasceu os hebreus? Aí nasceu Israel. Nunca saíram da Palestina. Eles subiram para as montanhas para evitar os transtornos da planície. Então, os povos do mar. O israelita primeiro, ele é cananeu. Nesse sentido, a dramaturgia bíblica bate com aquilo que propõe sobre Abraão, né? Porque Abraão é cananeu, né? Abraão não é cananeu, de acordo com a Bíblia. Abraão veio de Ur da Caldeia. Ah, veio de Ur dos caldeus, é. Tá vendo? Então, esses parecem ter sido os primeiros israelitas. Claro que aquilo estava no início ainda, mas pelo menos buscaram a liberdade e uma vida livre no Planalto que já tinha sido habitado em épocas anteriores, em séculos anteriores, mas naquela época, 1150 a.C., mais ou menos, 1100, estava praticamente deserto. Ali foram feitos pequenos ensediamentos, mais no norte que no sul, e dali parece ter nascido o verdadeiro israelita. Interessante. Que já nasceu com um DNA marcado por duas coisas: liberdade e nômade. Depois a gente vai ver que é um povo que não para de caminhar. E que criou essa bela parábola, imaginando ser ela o seu passado, sempre protegidos, apesar de todos os revés da história, sempre protegidos por um Deus libertador. As páginas do Êxodo, onde Deus liberta do Egito no livro, querem dizer o quê? Para nós e para todos, em todos os tempos. O nosso Deus é um Deus libertador. Se estamos oprimidos, é por circunstâncias históricas contrárias à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos um povo livre. E quando essa liberdade se dará plenamente? Na vida eterna. Lá. Certo? Muito bem. Por isso mesmo, mas nós estamos encaminhando lá para o final, por isso mesmo, na Terra Prometida se morria, se sofria, se era escravizado, não era uma terra assim tão maravilhosa. Embora no texto ela seja engrandecida, mas né? isso se Corre compreende leite e mel, perfeitamente, né? Através da consciência histórica de quem a escreveu. Né? Você vem, por exemplo, você vem do Nordeste,
O Nordeste não é o lugar mais, digamos, desenvolvido do Brasil. Mas vocês cantam muita coisa do Nordeste. Para vocês, o Nordeste tem uma importância maravilhosa. Não é uma maneira de viver o passado e se sentir plenamente cidadão daquela terra? Sem dúvidas. Tudo o que falam aconteceu exatamente como? Não. De maneira bem mais humilde, mais simples, e, no entanto, vocês têm uma grande consciência de serem nordestinos e não trocam de geografia. Nós temos que finalizar, mas antes eu queria, primeiro, pensar que estou sendo, digamos, entendido e que estou sendo claro. Em segundo lugar, como este é o último programa do ano, eu não posso encerrar sem desejar a todos um feliz 2020, nas mãos de Deus, com a responsabilidade e alegria de cada um de nós. Feliz Ano Novo. A você, a sua família, que sempre nos acompanha aqui através da Rede Vida, ao pessoal que trabalha aqui na TV conosco, que é uma família para nós, um 2020 abençoado, cheio de muita luz e de muita paz. E também queria fazer um agradecimento especial ao Padre Fernando, que semanalmente coloca a sua sabedoria de vida teologal, presbiteral, a partilhar aqui conosco. Eu espero que neste ano próximo, eu e você que nos acompanha, sejamos um livro em branco e deixemos Deus, através do Padre, escrever sua história bonita de amor em nossas vidas. Feliz Ano Novo.